Sou eu, Xiaolu. Irmã Lu, entre. Claro. Por aqui, sente-se. Pastor Shen, 2 pessoas pregando pela Relâmpago do Oriente vieram me procurar em minha casa. Eu as mandei embora. Foram à sua casa te procurar? Sim. Alô? Jin Shandong? Preciso falar com você. Venha à minha casa. Certo, tchau. Nosso amado Senhor Jesus, Tu és nosso único Salvador. Teu precioso sangue nunca falha. Não há outro Salvador além de Ti. Senhor, nós o invocamos, imploramos que tenha piedade de nós. Que Tua graça e paz estejam conosco. Que Tu nos protejas. Hoje em dia, existem muitas heresias e caminhos falsos. Se não praticarmos discernimento, seremos enganados. Senhor, pedimos que fortaleças nossa fé. Senhor, seja para nós um abrigo, nosso apoio. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Sentem-se todos. Chamei vocês hoje devido a um assunto urgente. É sobre a Relâmpago do Oriente vindo à nossa igreja e roubando nossas ovelhas. Ontem, 2 pessoas da Relâmpago do Oriente tentaram catequizar Lu Xiwen. Isso mesmo. Eu as mandei embora. Acho que elas voltarão para me procurar. Bata nelas se voltarem e não forem embora. E distribuam esses folhetos quando se reunirem com os irmãos e irmãs. Lembrem-se de deixar claro a gravidade da situação. Digam-lhes o quanto isso é sério. Não seria bom dizer estas coisas. Não há nenhuma base para dizer que a Relâmpago do Oriente arranca olhos e corta orelhas. Alguns irmãos e irmãs estão cansados de ouvir isso. Outros não acreditam nisso. Porque tem parentes e amigos que acreditam na Relâmpago do Oriente. Eles não são como esses materiais os descrevem. Certo. Há membros em nossa igreja que tiveram contato com pessoas da Relâmpago do Oriente e leram seus livros. Não acreditaram e nada aconteceu com eles. O que está escrito neste material é verdade? Se não for, o Senhor não ficará feliz conosco por dizermos isso. De que lado você está, afinal? Se roubarem todas as nossas ovelhas, como explicaremos isso ao Senhor? Além disso, como cuidaríamos do ministério? Como a igreja funcionaria? Com a intenção de boicotar a Relâmpago do Oriente, conversei com pastores de outras igrejas. Todos estão fazendo isso. Não há nada de inapropriado. Isso é defender os caminhos do Senhor. Mas dizer essas coisas sem provas, acho que o Senhor se ofenderia. Fazemos isso por causa da obra do Senhor. Para proteger nosso rebanho. O Senhor se lembrará disso. Entendo o que o pastor Shen quer dizer. As evidências não são importantes. O que importa é que nossas ovelhas não sejam roubadas. Além disso, é o governo comunista chinês que começou a reprimir a Relâmpago do Oriente. Para nós, falar assim não significa nada. O mais importante agora é garantir que nosso rebanho não se disperse. É o PCC que está dizendo. Estamos só transmitindo a mensagem aos nossos irmãos. Em todo caso, isso não nos faz mal algum. Lembre-se disso. A Relâmpago do Oriente diz que Deus está realizando uma nova obra, retornando para salvar as pessoas. Isso não está de acordo com a Bíblia, então não acreditem, porque em nossa crença do Senhor Jesus já fomos salvos. O precioso sangue do Senhor Jesus é eficaz para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre.
Fiquem atentos aos irmãos e irmãs quando voltarem. Se surgir algo, avisem-me imediatamente. Pastor, estou indo. Certo. Pastor Shane, certo, estamos tchau. indo. Estamos saindo. Claro. Tchau. Shaldi, vem aqui. Quero conversar com você. Venha, sente-se aqui. Está se acostumando a estar aqui? Sim. Alguém já importunou? Não. Ontem, o pastor Shane nos chamou para uma reunião. Para evitar que a Relâmpago do Oriente venha roubar ovelhas. Somos colaboradores importantes e devemos ser extremamente cautelosos. O pastor Shane enfatizou que não devemos ser tolerantes com eles. Isso é apropriado? O pastor Shane está errado. Ele acredita no Senhor há décadas. É claro que devemos fazer o que ele diz. Imprimimos centenas de cópias deste livreto Resistindo ao Relâmpago do Oriente, que serão distribuídos imediatamente em nossas igrejas. Se virmos alguém acreditando na Relâmpago do Oriente, devemos agir rigorosamente. Devemos expulsá-lo da igreja. É verdade, ela tem razão. O pastor Shane não pode Essa estar é uma errado. boa forma Essa de é uma boa proteger. forma de proteger correto. o rebanho. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. E com o Senhor. Abram o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Sabemos que quem ama o Senhor se alegra quando faz doações. Não teme que as doações a sobrecarreguem. É o oposto. O Senhor abençoa duplamente quem doa. Por que o Senhor Jesus elogiou a viúva que deu 2 moedas de cobre? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Isso encerra a reunião de hoje. Estou indo, pastor Shane. Deus a abençoe. Shonde, venha. Descanse um pouco. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Disse mais Deus, Jeová, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Shonde, Deus criou Adão e uma companheira para ele, Eva. Deus aprova o amor entre 2 pessoas. Deus criou o homem e a mulher para que possam se ajudar e apoiar mutuamente. Não acha que nós 2 também deveríamos nos apoiar? Alguém em casa? Eles vieram de novo. São os seguidores da Relâmpago do Oriente, querendo roubar boas ovelhas. O pastor Shane disse para bater neles se viessem. Depressa, tire-os daqui. O pastor Shane disse isso? Depressa. Olá, irmão. A irmã Lu está? Que vergonha. Saiam daqui logo. Irmão, viemos sem maldade. Vão sair ou não? Saiam daqui agora mesmo. Eu não entendo vocês. Hã? Não se cansam de pregar o evangelho o dia todo? Estou avisando. Da próxima vez que vierem, chamarei a polícia. Olá, irmã. Você chegou. Por que voltaram? Irmã, se tiver tempo, podemos conversar com você? Pegue esta fita cassete. Irmã, você pode escutá-la. Não quero escutar vocês. Irmã! Irmã! O Senhor Jesus retornou. Abençoados são os pobres de espírito. Irmã! Irmã!
Irmã Juan, faz tempo desde que foi à igreja. Você está bem? Irmã, você vem me visitar e cuidar de mim com frequência. Eu não sei como agradecer. É o que devo fazer, graças ao Senhor. Somos uma família em espírito. Recentemente, a Relâmpago do Oriente roubou várias ovelhas. O pastor Shen está muito preocupado com os irmãos e irmãs, com medo de que sejam roubados. Promete voltar às nossas reuniões quando tiver tempo, hã? Algo está me incomodando. Há muito tempo. Eu nunca contei isso a ninguém. Estou bem chateada. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando me casei e me mudei para cá. Meu marido costumava trabalhar longe e raramente voltava para casa. O pastor Shen me via como um alvo fácil e ficava se insinuando para mim. Devemos agradecer ao Senhor por isso. Tamar e seu próprio sogro geraram Pérez e Zerá. A prostituta Rabi gerou Boaz, e Ruth deu à luz a Obed. E a Batseba e Davi geraram Salomão. Embora essas 4 mulheres possam parecer imorais, cada uma fez sua própria contribuição para o plano de salvação de Deus. E agora você também fez uma contribuição para o plano de salvação dele. Não é verdade? Mais tarde, dei à luz o filho dele, o pastor Shen. Era uma pessoa distinta nessa comunidade. Todos o consideravam um especialista na Bíblia. O reverenciavam. Nós só podíamos ficar quietos e engolir a raiva. Meu marido não suportou essa frustração reprimida. E morreu doente alguns anos depois. Eu criei a criança sozinha e fiz bicos para ganhar a vida. Eu também quero ir à igreja. Mas não. Eu não consigo encarar o pastor Shen. Primeiro pensei em mudar de igreja. Mas todos dizem que se deve permanecer na igreja em que se foi batizado. E que quem vai de um lugar para o outro é prostituta. Uma mulher de moralidade duvidosa. Esperem. Acho que deixei meu celular lá em cima. Não o peguei. Vão em frente. Vou subir e pegar. Claro. Pastor Shen, há algo que preciso falar com o senhor. Se não cuidarmos, já que você engravidou Xiaodi, os pais dela farão uma cena. Isso seria muito ruim para a nossa igreja. Senhor, por favor, me perdoe. Imploro o teu perdão. Pastor Shen, há algo mais que preciso discutir com o senhor. Atualmente, o senhor está me dando menos dinheiro. Não é o suficiente para as despesas. Mês passado, você comprou um carro novo. Como não é o suficiente? Tem que ter cuidado com os gastos. O senhor sabe que dei tudo de mim para a obra do Senhor. Participei de tarefas grandes e pequenas nesta igreja em seu nome. Você também sabe que as contribuições diminuíram nos últimos meses. E como não saberia, estas contas não serão sanadas.
Irmã Shu, não se preocupe. Você está se doando para o Senhor. Me lembrarei disso. Ótimo. Certo. Que tolices você tem feito para casa estar essa bagunça? A empresa perdeu mais de 10.000 wons. Nos últimos 2 meses. Não está cuidando disso? Mulher fedorenta, não tem nada a dizer? O que dizer? Você bebe o dia todo. Quando mostrou alguma consideração por mim? Estas contas estão aqui há muito tempo. Você nunca cuida disso e espere que eu cuide delas? Devo gastar todo o meu tempo cuidando disso? Senhor, querido Senhor Jesus, o Senhor é meu abrigo e meu Salvador. Senhor, estou fraca agora, perplexa. Eu te imploro, salve-me. Senhor, o pastor Shen da nossa igreja estuprou a irmã Huan e está desviando com a irmã Shu as ofertas feitas ao Senhor. Senhor, há muitas coisas injustas acontecendo na igreja. O que fazer? Senhor, a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Oro para que tu me mostres o caminho a seguir. Senhor, tu és minha rocha. Eu imploro, fortaleça minha fé. Olá, prima. Sou eu, Xiwen. Quero ficar alguns dias na sua casa. Chegarei amanhã. Prima. Sim, estou indo. Xiwen, venha, por favor, entre. Vocês brigaram de novo? Fique aqui até as coisas se acalmarem e depois veja o que fazer. Ficar discutindo não é a melhor forma de resolver, não é? Uhum. Irmã Lin está em casa? É a Xiaowin. Ela vem com frequência com os irmãos e irmãs. Vou abrir a porta. Estou indo.
Irmã Lin? Oi, Xiaoyin, entre. Oi, Entre, Xuan. por favor. Quando você chegou? Acabei de chegar. Por Vamos favor, sentar podem aqui? sentar. Xiaoyin, faça as apresentações. Claro. Esta é minha colega de ensino médio, Xuan. Essas são a irmã Gao e a irmã Zhao. Olá. Como se Deus tivesse planejado, nos encontramos hoje. As irmãs Gao e Zhao também são pregadoras. Vamos partilhar um pouco. Irmã, quando passou a crer no Senhor? Em 1995. E você? Fui criada na fé pelos meus pais. Então, você deve ser especialista na Bíblia. Tenho problemas intrigantes. Podemos discuti-los? Nunca entendi a situação. Nossa igreja tem diminuído. Os irmãos e irmãs perderam a confiança e o amor. Os doentes não são mais curados. Não sei por que uma igreja que estava florescendo poderia desmoronar. O que precisa ser feito para rejuvenescer a igreja? O mesmo acontece nas igrejas em todos os lugares. Devemos descobrir por que as igrejas estão diminuindo. E qual é a razão? Irmãs, compartilhem o que acham disso. Sobre o declínio das igrejas, se soubermos o motivo do declínio do templo no final da Era da Lei, saberemos por que as igrejas estão diminuindo hoje. Considerem como no início o templo estava cheio de glória de Deus Jeová e ninguém se atrevia a cometer atrocidades no templo, nem mesmo o rei do povo era a exceção. Mais tarde, no entanto, o templo se tornou um covil de ladrões. Por que Deus Jeová não cuidou disso? Porque Deus Jeová já tinha saído do templo e lançado uma nova obra. Em outras palavras, Deus já tinha assumido a carne e começado a obra de redimir a humanidade pela crucificação. Quando o Senhor Jesus veio para fazer novas obras, o Espírito Santo parou com a obra das leis, mas confirmou a obra do Senhor Jesus. Todos que seguiram o Senhor Jesus Cristo para a nova era tinham um caminho a seguir e encontraram sustento para suas vidas. Os que não seguiram caíram no pecado e se tornaram cada vez mais degenerados. Não foram disciplinados mesmo quando pecaram. Por isso o templo virou um covil de ladrões. Isso cumpriu a profecia da Escritura. Eis que vem os dias, diz Deus Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Sim. Quem não acompanhar a obra do Espírito Santo não receberá sustento de Deus. Quem manteve leis e decretos cegamente e não quis deixar o templo, preferia perder a obra do Espírito Santo a seguir o Senhor Jesus. Isso porque não sabiam que Jeová e Jesus eram o mesmo Deus. Portanto, toda vez que Deus lança uma nova obra, Ele sempre elimina quem não acompanha a obra do Espírito Santo. Ah, com licença. Preciso atender uma ligação. Alô? Irmã Zhan? Sim, estou na minha prima. Por que vocês não vêm também? Ah, vou esperar por vocês. Tchau. Vamos continuar nossa discussão. Claro. Ótimo. Agora há pouco a irmã Zhao falou comigo sobre o problema do declínio da igreja. Vamos escutar mais sobre isso. Isso é ótimo. Todos querem reviver as igrejas, mas até agora não houve resultados positivos. Você está aqui agora. Fale conosco sobre isso. Sim. Vamos buscar e discutir sobre isso juntas hoje. E que Deus nos guie. Graças a Deus. Graças ao Senhor. A situação do declínio da igreja atual é semelhante ao templo no final da Era da Lei.
A razão é que o Senhor Jesus retornou em carne e osso à China, iniciando uma obra de total salvação da raça humana. Desta vez, Você está falando da Relâmpago do Oriente. São vocês que estão roubando as ovelhas em todos os lugares. Irmãs, não se chateiem. Vamos nos acalmar e discutir sobre isso. Chega. Não queremos ouvir. Não aceito o que vocês dizem. Nossa crença no Senhor Jesus nos salvou. Não precisamos de outra salvação. Não temos nada para partilhar com vocês. A Relâmpago do Oriente diverge da Bíblia. Não acreditamos em nada que não esteja na Bíblia. Vocês precisam ir. Não vamos escutá-las. Peço-lhes para saírem daqui agora. Xiwen, não fique chateada. Vamos discutir o assunto por um tempo e depois O ver. que é para discutir, Xiaowin? Nunca pensei que viraria seguidora da Relâmpago do Oriente. Você não sabia? A Relâmpago do Oriente prega que o Senhor retornou. Ela já levou muitas ovelhas boas. O pastor nos disse várias vezes para não termos contato com eles. Se entrar em contato com eles, você será roubado. Como você pode ser tão tola? Xiaowin. Irmã, você acredita no Senhor há muitos anos, sempre buscando e disposta a pensar por si mesma. Como pode acreditar na Relâmpago do Oriente? A obra do Senhor Jesus está completa. Deus não precisa mais realizar nenhuma obra de salvação. Prima, não se incomode mais em ouvi-las. Tire-as daqui agora. Não podemos deixá-las ficar em nossa casa. Xiaowin, antes pedimos orientação ao Senhor com frequência, ansiando que Ele nos recebesse o mais rápido possível. Agora, ouvimos a notícia de que o Senhor veio. Se não investigarmos e buscarmos, podemos perder a salvação do Senhor. Prima, não podemos ouvir isso. Devemos defender a Bíblia. O pastor nos disse várias vezes. Divergir da Bíblia é heresia. É trair o Senhor. O que o pastor disse não pode estar errado. Sim, devemos fazer como o pastor diz. Irmãs, o apóstolo Paulo disse: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo vem de Satanás. Em Deus não há medo. Tudo em Deus é forte, alegre, livre e liberto. Como crentes, devemos ter fé na onipotência e soberania de Deus e confiar nele para distinguir o caminho verdadeiro dos falsos. Não devemos recusar por medo. Não estamos com medo. O que você diz não está de acordo com a Bíblia. Não é preciso discutir nada com você. Xiaowin, Irmã Zhang, irmã Wang, a Relâmpago do Oriente que ouvimos é o caminho verdadeiro. Não se precipitem nem condenem e resistam cegamente como os personagens religiosos fazem. Isso pode ofender Deus. Devemos ser sensatas sobre isso. Se investigarmos, saberemos se é ou não é o caminho verdadeiro. Vamos nos referir à Bíblia e depois ler as palavras de Deus. Teremos a chance de considerar isso e então tomar nossa decisão. O que acham? Querido Senhor, encontrar com algo assim hoje, o que devo fazer? Te imploro para me guiar. Sentem-se. Vamos discutir isso. Certo, sentem-se. Aqui, irmãs. Sentem-se. Bebam água. Você diz que Deus retornou para realizar a obra da salvação. Há alguma base bíblica? Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essas citações das Escrituras dizem explicitamente que a salvação do Senhor Jesus já fez com que as pessoas fossem salvas. Serão salvas confessando com suas bocas e fé em seus corações. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não faria, não precisa realizar outra obra para salvar pessoas. Mas você diz que Deus voltou para realizar a obra de salvar as pessoas. Acho isso impossível. Irmã, você mencionou o tópico salvação. De fato, recebemos a salvação pela obra de redenção do Senhor Jesus. Mas o que salvação realmente significa? Mais uma vez, devemos começar nossa discussão desse tema a partir da Era da Lei. Todos sabem que, na Era da Lei, Deus usou Moisés para proclamar as leis e as pessoas obedecerem. E quem as violasse deveria oferecer um sacrifício para expiar o pecado. Senão, poderia ter pena de morte, de acordo com a lei. Naquele tempo, as pessoas obedeciam à lei com precisão. No final da Era da Lei, porém, porque as pessoas se corromperam cada vez mais e a violação da lei era mais frequente, não havia tanta oferta de pecado para expiar os pecados das pessoas. Por isso, as pessoas enfrentavam o perigo de serem executadas de acordo com a lei. Assim, Deus se fez carne, viveu entre os homens e foi crucificado, servindo como oferta pelo pecado para toda a humanidade.
E as pessoas só precisaram colocar sua fé no Senhor Jesus. Seus pecados eram perdoados e elas não seriam mais condenadas pela lei. A salvação pela redenção do Senhor Jesus é exatamente isso. É evidente que essa salvação é crer no Senhor Jesus, confessar e se arrepender dos pecados para não estar mais sujeito à execução de acordo com a lei. Além disso, é possível desfrutar da paz, alegria e graça abundante que o Senhor Jesus concede. Esse é o verdadeiro significado da salvação na era da graça. Como diz na Escritura, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, salvação significa apenas que a crença no Senhor Jesus traz o perdão do pecado e não se é condenado. Ainda existe caráter corrupto dentro de nós. Ainda pecamos e resistimos a Deus com frequência. Pessoas como nós, que muitas vezes pecam e resistem a Deus, podem ser salvas para sempre? Embora não tenhamos nos separado do pecado, o Senhor nos perdoou. E não somos mais pecadores. Contanto que ouçamos seus ensinamentos, confessemos e nos arrependamos, seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Sim. Irmãs, embora não sejamos mais pecadores por causa da obra de redenção do Senhor Jesus, não significa que nos separamos do pecado e somos eternamente salvos. Porque ainda não nos separamos do pecado. Ainda vivemos vidas degeneradas em que pecamos durante o dia e confessamos à noite. Ainda não temos como nos libertar dos grilhões e da restrição do pecado. Essa é a situação para nós, crentes no Senhor. É como Paulo disse: com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Embora o apóstolo Paulo tenha obtido perdão do Senhor Jesus pela graça, a maior irritação em seu coração foi que ele, frequentemente e involuntariamente, pecou e resistiu a Deus por não poder se libertar dos grilhões e restrições do pecado. Por isso ele não podia fazer nada além de gritar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãs, as aflições de Paulo não são as mesmas de nós, irmãos e irmãs, que cremos no Senhor hoje? Não é a salvação que Paulo desejava tão urgentemente quanto a que nós, cristãos de hoje, desejamos urgentemente? Irmãs, especialmente as pessoas nos últimos dias sabem que pelo fato de o coração das pessoas estar cheio de venenos e filosofias de Satanás, estão cheios do caráter corrupto e satânico, como arrogância, egoísmo, engano, ganância e maldade. Ainda seguimos as tendências mundanas e nos afundamos na lama com Satanás, buscando status, fama e fortuna, encontrando alegria no pecado. Mesmo quem conhece bem a Bíblia ainda não consegue se livrar dos grilhões do pecado. Das condições e comportamento dos crentes durante a Era da Graça, apesar de sermos perdoados dos nossos pecados, não nos separamos do poder sombrio de Satanás. Nossos corações não foram totalmente conquistados por Deus. Embora nosso comportamento externo possa ter mudado um pouco, e fazermos boas ações de vez em quando, a natureza pecaminosa está profundamente enraizada em nós, fazendo com que ainda vivamos o caráter corrupto de Satanás. Não nos libertamos dos grilhões do pecado. Não acham que isso é verdade? Portanto, a salvação da qual falamos não é ser liberto do pecado e alcançar a purificação e a salvação. Irmã. Sim. O que elas dizem é verdade. Não. O Senhor Jesus nos deu a salvação. Essa é a verdade. Não vai dar certo. Preciso achar um ponto no discurso delas para refutá-las. Vamos ler juntas o que Deus Todo-Poderoso diz sobre isso. Na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, naqueles que acreditavam ainda restava o que era rebelde
e se opunha a Deus, e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado, que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Esperem um pouco. Tem uma pergunta? Faça, irmã. O que você leu diz claramente que não somos do pecado para sempre. Então, que outra obra de salvação Deus poderia realizar? Certo. Podemos continuar nossa discussão após terminarmos de ler estas duas passagens? Tudo bem. Continue. Quero ver o que mais você tem a dizer. Daqui a pouco vou dificultar as coisas e ver como você se sai dessa. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus? Quem dera você ter tanta sorte. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Desta forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Embora o homem tenha sido redimido e perdoado de seus pecados, só se considera isso como Deus não se lembrar das transgressões do homem e não tratar o homem de acordo com as suas transgressões. No entanto, quando o homem vive na carne e não está liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecado e perdão. A maioria dos homens peca de dia para confessar à noite. Como tal, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não seria capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. Irmãs, as palavras de Deus dizem isso muito bem. Pela redenção do Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados. Isso é devido à salvação de Deus. Deus dizer que não somos do pecado não significa que não pecamos. É justo que Deus não tenha nossos pecados contra nós e não nos trate como pecadores. No entanto, a obra do Senhor Jesus resultou apenas na expiação e não resolveu a causa raiz dos nossos pecados. Por isso, nossa natureza pecaminosa ficou enraizada em nossos corações. Mesmo que a oferta pelo pecado do Senhor Jesus tenha um efeito eterno sobre nós, não podemos nos libertar do cativeiro e da restrição dos pecados. Assim, mesmo que formos perdoados dos pecados, ainda podemos pecar e resistir a Deus. E ainda precisamos dele para realizar mais obras de salvação. Só então poderemos ser completamente libertos do pecado e alcançar a salvação plena. Isso parece ser verdade. Não aceito o que você diz. O Senhor Jesus já perdoou nossos pecados. Não estamos mais condenados e não precisamos de nenhuma das novas obras de que você fala. Não há embasamento bíblico para o que você diz. Não aceito isso. Ela está certa. Somos salvos pela nossa crença no Senhor Jesus. Por que o Senhor viria realizar uma nova obra? Irmã, quanto a essa questão, devemos primeiro conhecer algo. O Senhor Jesus nos redimiu de nossos pecados. Essa é a verdade absoluta e inegável. Mas ainda temos caráter corrupto dentro de nós. Vivemos uma vida depravada, cometendo pecados durante o dia e os confessando à noite. Isso não é verdade? Assim é certo que o Senhor Jesus só realizou a obra de redenção na Era da Graça.
Ele não realizava a obra de julgar e purificar as pessoas nos últimos dias. Nós que somos perdoados de nossos pecados ao crermos no Senhor, ainda precisamos aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias a fim de sermos completamente purificados e salvos. Só então teremos a salvação plena. Irmãs, quero fazer uma pergunta a todas agora. Acham que Deus é santo? Precisa perguntar isso? Claro que ele é santo. Deus é santo. Então qual é o critério para ser salvo e ganho por ele? Claro que é a santidade. Então somos santos agora? Irmã Lu, você se lembra da escritura que diz: sereis santos porque eu sou santo? A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor? E de João, capítulo 8, versículos 34 e 35. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Assim, pelas Escrituras, vemos que a libertação do pecado e a purificação do caráter satânico é o padrão que Deus exige das pessoas para alcançarem a salvação plena, certo? Os que pecam não podem ficar em casa para sempre. Essas são as palavras do Senhor. É possível que aqueles de nós que pecam com frequência nunca possam ser salvos? Isso não é verdade. As Escrituras dizem: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é realmente como elas dizem? Não uma salvação eterna? Isso é errado. É errado. Ah, Senhor, por favor, preserve o coração da tua filha para que eu possa me manter no teu caminho. Irmã, vamos imaginar. Se Deus pode criar uma humanidade que resiste a Ele, que o trai e que ainda tem o seu caráter satânico e corrupto para o reino de Deus, me diga, o reino de Deus ainda é um reino santo? Como o reino de Deus permite que a humanidade que resiste a Deus possa existir? Isso é impossível e proibido pelo caráter santo e justo de Deus. Além disso, que significado haveria em Deus salvar a humanidade? Então, de acordo com o caráter de Deus, no plano da sua obra para salvar as pessoas, quando recebem a redenção pela graça do Senhor Jesus, elas obtêm a salvação completa e podem entrar no reino de Deus. Esta conversa não faz sentido. Na verdade, a razão para sempre acreditarmos que o perdão do pecado traria o louvor de Deus é porque não tínhamos certeza do que é a salvação completa. Hoje, Deus Todo-Poderoso nos disse claramente. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas deixam para trás a imundície e as coisas corruptas de Satanás, elas ganham a salvação de Deus. Mas, se permanecerem incapazes de se livrar da imundície e da corrupção, então continuarão sob o império de Satanás. A convivência, o engano e a desonestidade das pessoas são coisas de Satanás. Ao salvar você, Deus o separa dessas coisas. E a obra de Deus não pode estar errada. E isso tudo é para salvar as pessoas da escuridão. Quando você acreditou até certo ponto e é capaz de se livrar da corrupção da carne e já não está mais algemado por essa corrupção, não terá sido salvo? Quando você vive sob o império de Satanás, é incapaz de manifestar Deus. É uma coisa imunda e não vai receber a herança de Deus. Depois que você for limpo e tornado perfeito, será santo e se tornará normal, e será abençoado por Deus e trará prazer a Deus. Irmã, continue a ler. Claro. Se alguém consegue verdadeiramente entrar na realidade das palavras de Deus, das questões e das palavras exigidas por Ele, então ele será uma pessoa aperfeiçoada por Deus. Pode-se dizer que a obra e as palavras divinas são totalmente eficazes para este indivíduo. Que as palavras de Deus se tornam a vida dele. Ele obtém a verdade e pode viver de acordo com as palavras dele. Depois disso, a natureza de sua carne, isto é, os fundamentos da sua existência original, irão se abalar e desmoronar. Após alguém ter as palavras de Deus como sua vida, ele se torna uma nova pessoa. As palavras de Deus tornam-se a sua vida. A visão da obra divina, o que ele requer do homem, sua revelação do ser humano e os padrões para uma vida real que Deus exige que o homem alcance tornam-se sua vida. Ele vive de acordo com essas palavras e verdades, e esse indivíduo é aperfeiçoado pelas palavras de Deus.
Ele vivencia o renascimento e se torna um novo homem através de suas palavras. O estágio dos últimos dias durante os quais o homem deve ser conquistado é o estágio final na batalha contra Satanás e também a obra da completa salvação do homem, que ficará livre do império de Satanás. O significado interior da conquista do homem é o retorno da encarnação de Satanás, aquele homem que foi corrompido por Satanás para o Criador após ter sido conquistado. Assim ele abandonará Satanás e retornará completamente para Deus. Desse modo, o homem terá sido completamente salvo. Essas palavras de Deus Todo-Poderoso nos dizem claramente que a verdadeira salvação se refere a se libertar da corrupção da carne e do poder sombrio de Satanás e ser purificado por Deus, que castiga e julga as pessoas com as palavras proferidas nos últimos dias, operando em nós as verdades que precisamos, permitindo que nos livremos do caráter corrupto para não pecarmos mais e realizarmos mudanças no caráter da vida. Os venenos, leis e filosofias satânicas dentro de nós não podem mais nos controlar. Não há lugar para coisas satânicas. Dentro de nós, elas foram substituídas pela verdade. As palavras de Deus se tornam nossa vida. Podemos viver com base nas palavras de Deus e ser compatíveis com Ele. Não mais o desobedecendo e resistindo. Verdadeiramente obedecemos e adoramos Deus. E o que vivemos pode manifestar e glorificá-lo. Esse é o verdadeiro significado de ser totalmente salvo. Salvação é as pessoas se livrarem do caráter corrupto e não pecarem de novo? Ah, Senhor, isso quer dizer que nenhum de nós foi totalmente salvo. Isso não pode ser verdade. Senhor, Tu sabes que Tua filha é humilde. Imploro para que Tu preserve meu coração e me dê força e confiança, para que eu possa alcançar uma linda vitória para Ti. Com base no que você disse, não há uma pessoa que possa alcançar a santidade. Quer dizer que ninguém pode alcançar a salvação completa? Isso. Não concordo com o que você diz. Irmãs, ser salvo e ter plena salvação são dois conceitos totalmente diferentes. Existe uma diferença essencial entre os dois. Ser salvo é o perdão dos pecados das pessoas devido à redenção do Senhor Jesus. No entanto, a natureza pecaminosa das pessoas ainda não foi tirada. As pessoas ainda cometem pecados e resistem e traem Deus continuamente. As pessoas salvas pela graça não foram completamente conquistadas por Deus. A salvação completa é construída sobre uma base de perdão do pecado. Para viverem a obra de Deus de julgar e purificar as pessoas nos últimos dias, elas obtêm a verdade de que necessitam. A diferença real entre ser salvo e a salvação completa é se as pessoas têm a verdade e se o caráter da vida delas mudou. O Senhor Jesus nos disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos os que creem no Senhor Jesus podem entrar no reino dos céus. Somente quem segue a vontade de Deus, isto é, quem aceita a salvação dos últimos dias e é purificado, pode entrar. Você diz que nos últimos dias Você Deus... diz que as pessoas ainda têm pecado e não são santas. Não nego isso. Mas não admitimos quando diz que ainda há uma etapa de salvação nos últimos dias. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, suas últimas palavras foram: está consumado. Em outras palavras, o Senhor Jesus já salvou a humanidade para sempre. A grande salvação de Deus já está completa e não há mais obra de salvação para se fazer. A obra de salvar as pessoas a ser feita nos últimos dias de que você fala, acho que é impossível. E é disso que o Senhor Jesus falou. Já que a obra está terminada, realizar mais obras não é supérfluo? Deus não faz coisas sem sentido. Claro, não precisamos de mais salvação. Não precisa ficar falando isso. Irmã, se pensarmos no que o Senhor Jesus diz está consumado, referindo-se à conclusão da obra de Deus, a promessa do Senhor Jesus de que Ele retornaria não significou nada?
De fato, quando o Senhor Jesus disse está consumado na cruz, isso se referia à obra redentora do Senhor Jesus sendo concluída. Isso não significa que a obra de salvação de Deus esteja totalmente terminada. No livro do Apocalipse, a profecia diz: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, lhe darei a beber da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Aqui onde diz está cumprido, é o plano de gestão de Deus que está totalmente concluído. Se a frase está consumado que o Senhor Jesus disse na cruz se referir à obra de salvação de Deus sendo totalmente concluída, como explicar a profecia? Portanto, devemos receber as palavras de Deus corretamente. De fato, a respeito de Deus ainda ter uma obra de salvação nos últimos dias, o Senhor Jesus profetizou isso muitas vezes. Como o Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. A partir disso, vemos que, nos últimos dias, o Senhor Jesus ainda precisa falar e guiar as pessoas para aceitarem as verdades. Esse é o caminho da verdade, de julgar as pessoas, libertando-se do pecado e alcançando a purificação. Não concordo com o que você diz. Todas essas verdades se referem ao que o Senhor Jesus disse. Não se referem a Deus ainda ter que realizar uma obra. Irmã, se isso se refere ao que o Senhor Jesus disse, então por que ele diz ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora? Claramente toda a verdade da qual o Senhor falou são as palavras que ele falará durante os últimos dias, quando ele retornar. As palavras que o Senhor Jesus preferiu durante a Era da Graça são a verdade dos redimidos e o caminho do arrependimento, permitindo-lhes se arrepender diante dele e, assim, serem perdoados. No entanto, as palavras das pessoas redimidas não são a verdade de julgar e purificar as pessoas. Isso é algo que devemos esclarecer. Cada vez entendo menos. As palavras do Senhor Jesus não são a verdade. Como elas não podem purificar as pessoas? Irmã, as palavras do Senhor Jesus são a verdade. Isso é absolutamente verdade. Mas as palavras de Deus foram ditas em etapas e em momentos diferentes. Foram ditas com base nas diferentes necessidades das pessoas em momentos diferentes. Quando o Senhor Jesus veio para realizar a obra, o que ele expressou foi apenas o caminho do arrependimento, não a verdade de julgar e purificar as pessoas. Depois que as pessoas acreditaram no Senhor, confessaram e se arrependeram diante dele, embora fossem perdoadas e sofressem mudanças de comportamento, sua natureza pecaminosa ainda estava muito enraizada nelas. Pecavam, mentiam e se rebelavam muito contra Deus. Mesmo que exercessem a contenção, isso ainda aconteceria apesar delas mesmas. E por que isso? É porque Deus não realizou a obra de julgar as pessoas e resolver sua natureza pecaminosa durante a Era da Graça. O Espírito da Verdade viria para realizar esta obra nos últimos dias. Quer expressar todas as verdades para julgar e purificar as pessoas, para ajudá-las a se livrarem do seu caráter satânico e alcançarem a purificação e a salvação. Essas verdades foram profetizadas no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus profetizou foi uma etapa de Deus julgando, purificando e salvando as pessoas pela palavra nos últimos dias. Essa foi a etapa final de Deus na obra de purificação. É a etapa mais crítica e fundamental da obra no plano de gestão de Deus. Além disso, todas as profecias do Apocalipse são a história interna da obra dos últimos dias de Deus. São os fatos que Deus realizará nos últimos dias. Assim, devemos aceitar e vivenciar a obra dos últimos dias de Deus de julgar e purificar as pessoas pela palavra, para alcançarmos a purificação e a salvação. Já lemos a Bíblia muitas vezes antes, mas não havíamos percebido isso. Agora, parece que ainda há uma obra a ser feita.
Quando o Senhor Jesus diz está consumado, não significa que toda a obra de salvação de Deus foi concluída? Não é possível que haja mais uma obra a ser feita. Mas o que elas dizem faz sentido. Que o Senhor me ilumine e me faça discernir. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos falam da obra que Deus realizará nos últimos dias. Deus Todo-Poderoso diz: embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de seu caráter, o qual tem sido corrompido por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra do castigo e julgamento. E esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Agora a nova obra de Deus teve início e ela é também o início de uma nova era. Deus traz para a sua casa os redimidos para começar sua nova obra de salvação. Desta vez, a obra de salvação é mais profunda do que em épocas passadas. Não será feita pelo Espírito Santo operando no homem para permitir que ele mude por si mesmo, nem por meio do corpo de Jesus aparecendo entre os homens, nem de qualquer outra maneira. Antes, a obra será feita e conduzida pelo próprio Deus encarnado. E isto é feito a fim de levar o homem à nova obra. Das palavras de Deus Todo-Poderoso vemos que a obra de redenção do Senhor Jesus apenas nos ensinou a sermos pacientes, humildes e a nos confessar, nos arrepender e sermos perdoados dos pecados. Tratava-se apenas de mudanças no comportamento externo das pessoas, não lidou com mudanças na natureza das pessoas. Assim, nos últimos dias, Deus se fez carne para realizar sua obra de julgamento. Expressão da verdade para julgar, purificar e mudar as pessoas. E fazer as pessoas entenderem a verdade, libertarem-se do pecado e se purificarem. Ser salvo na era da graça estabelece a base e o caminho para a salvação plena na era do reino. E o julgamento e castigo dos últimos dias são a principal obra de salvar as pessoas. Isso muda o caráter corrupto das pessoas e é a obra de salvar completamente as pessoas do domínio de Satanás. Em outras palavras, a obra de Deus dos últimos dias é a única maneira de as pessoas alcançarem a salvação. Se confiarmos apenas na redenção do Senhor Jesus e rejeitarmos o julgamento de Deus e a obra de purificação dos últimos dias, nunca nos libertaremos da escravidão da nossa natureza pecaminosa e sempre seremos marionetes do pecado. Nossa esperança de que entraremos no reino dos céus pela fé acabará sendo destruída. Essas são as regras celestes que ninguém pode violar. Como está escrito nas Escrituras, porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Xiuwen, leia as palavras de Deus. Xiuwen. Essas palavras possuem certa verdade. Estou perplexa com essa questão. Frequentemente pecando e depois confessando, mas não sabendo como parar essa transgressão. Acho que entendo um pouco melhor agora. Embora elas estejam falando com sensatez, sinto que devo investigar mais e depois ver. Senhor, o que é essa nova obra dos últimos dias de que elas falam?
Ouvindo-as hoje, sinto que faz algum sentido. O que devemos fazer? Vamos ouvir de novo amanhã? Elas não são diabólicas como nosso pastor disse que seriam. Ao conversar com elas, sinto que são bem cordiais. Sim, também acho isso. No entanto, há um ponto que não esperava. O que elas dizem é bem fundamentado e, honestamente, não há como refutar isso. Sim. Por que não escutar amanhã de novo? Temos 3 pessoas e nenhuma preocupação de que elas façam algo contra nós. E se esse caminho for o verdadeiro? Também tenho pensado nisso. Se for verdade, vamos aceitá-lo. Não devemos perder o retorno do Senhor Jesus. O que você acha? Muito bem. Vamos ouvir novamente amanhã e ver. Você também. Venha cedo e descanse um pouco. Sim. Senhor, ouça a minha oração. Senhor, Tu és meu Salvador, a rocha da minha fé. Oro para que Tu me des um coração humilde que busca. Senhor, Tu realmente retornaste. Tu podes indicar o Teu caminho para mim. Desejo fazer como a verdade dita. Senhor. Lembre-se disso. A Relâmpago do Oriente diz que Deus está retornando para salvar as pessoas. Isso não está de acordo com a Bíblia, então não acreditem. Porque em nossa crença no Senhor Jesus já fomos salvos. Salvo uma vez, salvo para sempre. Acreditei no Senhor por muitos anos. O pastor sempre disse que somos salvos por causa da nossa fé no Senhor Jesus e que entraremos no reino dos céus. Entretanto, a Bíblia diz: a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor pode ser realmente como dizem, que nosso modo atual de crer não nos levará ao reino dos céus? Isso é impossível. Mesmo assim, o que elas dizem faz sentido. Embora já tenhamos sido salvos pela graça do Senhor, todos os dias cometemos e confessamos nossos pecados. Pelo fato de o coração das pessoas estar cheio de vários venenos e filosofias de Satanás, estão cheios do caráter corrupto e satânico, como arrogância, egoísmo, engano, ganância e maldade. Ainda seguimos as tendências mundanas e nos afundamos na lama com Satanás, buscando status, fama e fortuna, encontrando alegria no pecado. Mesmo quem conhece bem a Bíblia ainda não consegue se livrar dos grilhões do pecado. Das condições e comportamento dos crentes, o que elas descrevem é a situação real. As pessoas hoje em dia estão realmente nesse estado. Será mesmo verdade que Deus ainda tem outra etapa a ser feita?
Os pecados do homem foram perdoados por causa da obra da crucificação de Deus. Mas o homem continuou a viver no velho e corrupto caráter satânico. Como tal, o homem deve ser completamente salvo do caráter satânico corrupto, para que a natureza pecaminosa do homem seja completamente eliminada e nunca mais se desenvolva, permitindo assim que o caráter do homem seja alterado. Isso requer que o homem entenda o caminho do crescimento na vida, o caminho da vida e o caminho para mudar esse caráter. Também é necessário que o homem haja de acordo com esse caminho, para que o caráter do homem possa ser mudado paulatinamente e que ele possa viver sob o brilho da luz. Que ele possa fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Eliminar o caráter satânico corrupto e libertar-se da influência das trevas de Satanás, emergindo assim completamente do pecado. Só então o homem receberá a salvação completa. Sim, realmente vivemos em pecado. E ainda somos controlados pela obscura influência de Satanás, incapazes de nos livrar do pecado. Até mesmo o pastor vive em pecado. Se o Senhor não realizasse a obra, as pessoas não se livrariam da corrupção. Há algo que preciso falar com o Senhor. Se não cuidarmos, o Senhor engravidou Xiaodi. E os pais dela farão uma cena. Isso seria muito ruim para a nossa igreja. Senhor, por favor, me perdoe. Imploro o teu perdão. Pastor Shen, há algo mais que preciso discutir com o senhor. Atualmente, o senhor está me dando menos dinheiro. Não é o suficiente para as despesas. O pastor Shen, que serve ao Senhor há muitos anos, pecou e fez coisas terríveis. Uma pessoa assim pode receber a aprovação do Senhor? Ele pode ter a obra do Espírito Santo? Não admira que a igreja esteja tão desolada. Pode ser verdade que Deus esteja mesmo realizando uma nova obra. E se realmente for Deus na sua obra, o que fazer? Se eu aceitasse, definitivamente seria expulsa da minha igreja e seria evitada por irmãos e irmãs. Se eu não aceitar, não serei uma pessoa que abandonou Deus? Todos os dias desejo que o Senhor retorne. O Senhor retornou, mas eu o recuso. Através da oferta pelo pecado, o homem foi perdoado por seus pecados, pois a obra da crucificação já chegou ao fim e Deus prevaleceu sobre Satanás. Mas o caráter corrupto do homem ainda permanece dentro dele. E o homem ainda pode pecar e resistir a Deus. Deus não ganhou a humanidade. É por isso que, neste estágio da obra, Deus utiliza a palavra para revelar o caráter corrupto do homem e pede ao homem que pratique de acordo com o caminho correto. Este estágio é mais significativo do que o anterior e mais frutífero também. Pois agora é a palavra que abastece diretamente a vida do homem e permite que o caráter do homem seja completamente renovado. É uma etapa mais completa da obra. Essas palavras parecem ser de Deus, mas devo sinceramente perguntar tudo isso amanhã. A que a obra de salvação dos últimos dias realmente se refere? Se o Senhor realmente retornou, aceitarei isso. Não importa que eu seja abandonada pelos outros. Não posso ser uma pessoa que abandona a Deus. Ontem à noite, meditei a noite toda. Você diz que Deus ainda tem uma nova etapa da obra. Explique essa questão com mais clareza. Que nova obra Deus está realizando nos últimos dias? Queremos entender isso melhor. Isso. Certo. Graças a Deus. Que Deus guie nossa partilha hoje. Vamos primeiro ler a palavra de Deus para aprender qual obra específica Ele está fazendo nos últimos dias. Abram na página 6, no início.
Quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter primeiramente por meio de castigo e julgamento. Usando isto como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais meios de prática e assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isto está por trás da obra de Deus na era do reino. Através dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro dele. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode ser digno de retornar ao trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como refinamento, o homem pode rejeitar sua corrupção e se tornar puro. Em vez de considerar esse estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõem como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe, o tratamento e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, tratamento e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus e, além disso, ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdade face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é de fato a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. A essência da obra divina de castigo e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Caso contrário, a humanidade como um todo não será capaz de seguir seus próprios semelhantes nem de entrar no descanso. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de depuração feita por Deus purificará a humanidade de sua iniquidade. E somente sua obra de castigo e julgamento trará para a luz aquelas coisas desobedientes em meio à humanidade, separando dessa maneira os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, os que permanecerão dos que não permanecerão. Irmãs, a palavra de Deus diz com clareza que sua obra de julgamento e castigo nos últimos dias se dá principalmente por palavras faladas, para revelar a natureza corrupta do homem, para dissecar o discurso e o comportamento dele, para que entendam sua essência corrupta e a fonte da sua corrupção. As palavras indicam às pessoas o correto em suas buscas e caminhos práticos a seguirem, o que as ajuda a aceitarem com sinceridade o julgamento de Deus e a orientação da sua palavra. Ao mesmo tempo, com o julgamento e castigo da palavra, Deus revela
claramente de acordo com a categoria de quem pode e quem não pode ser salvo. Todos que aceitam o julgamento e castigo de Deus em palavras praticarão e compreenderão a verdade quando experimentarem a obra de Deus. E, finalmente, quando atingirem determinada etapa, a palavra de Deus se tornará a sua vida. Depois que o caráter das pessoas foi mudado e elas alcançaram a salvação, Deus as faz repousar, ponto em que a obra de julgamento de Deus está completa. Ouvindo você partilhar, eu me pergunto, se não aceitarmos a obra de Deus nos últimos dias e cremos somente no Senhor Jesus, não poderíamos ser totalmente salvos? É aceitável crer somente no Senhor Jesus e não apenas no Cristo dos últimos dias? Sim. Irmãs, se desejamos alcançar a salvação completa, devemos nos submeter e seguir a obra de Deus. Caso contrário, além de não sermos totalmente salvos, também seremos declarados culpados por Deus. E o único resultado será o de receber punição. Sabemos que quando o Senhor Jesus veio para realizar sua obra, todos os sacerdotes, escribas e fariseus do templo recusaram a salvação do Senhor Jesus. Enganaram e aprisionaram os israelitas ignorantes e, finalmente, crucificaram o Senhor Jesus, ofendendo gravemente o caráter de Deus, levando à subjugação de Israel e ao massacre de muitas pessoas. Essa foi a merecida punição e retribuição por se opor a Deus. Da mesma forma, nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso assumiu a forma humana, encerrando a Era da Graça e trazendo a Era do Reino. Todos que seguem e se submetem a Deus Todo-Poderoso experimentarão o julgamento e castigo da Palavra de Deus e seu caráter corrupto será purificado e mudado, levando a completa salvação e sendo trazidos para o reino de Deus por Ele. Os que se recusam a aceitar a salvação de Deus nos últimos dias perderão a chance da completa salvação por causa da sua resistência e cairão no inferno com o qual Deus castiga as pessoas. Isso é decidido pelo caráter justo de Deus. Das palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos a atitude que Ele mantém em relação a essas pessoas. Vamos ler algumas passagens da palavra de Deus. Irmã, leia. Aqueles que querem ganhar vida, sem contar com a verdade dita por Cristo, são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem ao reino durante os últimos dias. Uma porta que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus se não for por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer seus caminhos. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade, nem aceitar o suprimento de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias para que todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Seu trabalho tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que devem palmilhar todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, opta por condená-lo, blasfemá-lo e até persegui-lo, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Porque este Cristo é Ele próprio, a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus. Aquele que Deus incumbiu de fazer seu trabalho na terra. Então eu digo que se você não pode aceitar tudo o que é feito pelo Cristo dos últimos dias, você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição que deve sofrer quem blasfema contra o Espírito Santo é autoevidente a todos. Se você não atribui importância a essas verdades e sempre pensa em evitá-las ou em encontrar um novo caminho além delas, então digo que você é um pecador atroz. Se você tem fé em Deus, mas não busca a verdade ou a vontade de Deus, nem ama o caminho que o leva para mais perto de Deus, digo que você é alguém que está tentando se esquivar do julgamento. Um fantoche, um traidor que foge do grande trono branco. Deus não poupará nenhum rebelde que fuja de sua vista. Tais homens irão receber punição até mais severa. Xuan, a obra de Deus dos últimos dias
é a obra que conclui todo o plano de gestão, no qual Satanás é totalmente derrotado e toda a raça humana é salva. A obra que Deus realiza na carne durante os últimos dias é uma enorme salvação para as pessoas dispostas a aceitarem a verdade. Quanto às que se rebelam e resistem, no entanto, é uma marca por terem sido condenadas. Xuan, o que acha disso? Não ouso chegar a uma conclusão agora. Mas do caminho ver que você fala, vou investigar mais. É uma questão que afeta se nossa crença em Deus tem ou não resultado. Por isso não posso tomar logo uma decisão. Então, conte-nos mais sobre isso. Ótimo. As ovelhas de Deus entendem a voz dele e podem aceitar a verdade e ganhar a sua salvação. Os que não são ovelhas de Deus não entendem sua voz e não podem aceitar sua nova obra. Portanto, não podem ser totalmente salvos. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Irmã, por favor, leia. Claro. Página 1430. A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser ignorantes e arrogantes, mas alguém que obedece à direção do Espírito Santo e almeja e busca a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Eu os advirto a trilhar a senda da fé em Deus com cuidado. Não tirem conclusões precipitadas. E mais, não sejam casuais despreocupados em sua crença em Deus. Vocês devem saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes e reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim tiram conclusões precipitadas ou a condenam estão tomados de arrogância. Talvez, tendo ouvido o caminho da verdade e lido a palavra da vida, você creia que somente 1 em 10.000 dessas palavras estejam de acordo com suas convicções e a Bíblia. E então, você deve continuar a buscar naquela palavra de número 10.000. Ainda advirto você a ser humilde, a não ser confiante demais e a não se exaltar além dos limites. Com seu coração, de tão parca reverência por Deus, você ganhará maior luz. Se examinar estas palavras cuidadosamente e as contemplar repetidamente, você irá entender se elas são ou não a verdade e se elas são vida ou não. Vocês não devem condenar cegamente as palavras expressas por Deus. Por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos dias. E não devem ser pessoas que blasfemem contra o Espírito Santo por temer o engano. Não seria uma grande pena? Certo. Crer em Deus não é simples. Se chegássemos a uma conclusão logo, sem buscar e investigar primeiro, seria um sinal de que não somos responsáveis por nossas vidas. Verdade. Como colaboradoras na igreja, devemos explorar seriamente uma questão tão importante quanto o retorno de Deus. Graças ao Senhor pela preparação. Esta é a misericórdia do Senhor para conosco. Tenho mais algumas perguntas para fazer. Sim, graças a Deus. Enquanto tivermos buscado corações, acreditamos que Deus irá nos iluminar para que entendamos sua voz.
Vocês não devem condenar cegamente as palavras expressas por Deus, por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos dias, e não devem ser pessoas que blasfemem contra o Espírito Santo por temer o engano. Não seria uma grande pena se, após muito examinar, você ainda crer que estas palavras não sejam a verdade, não sejam o caminho e não sejam a expressão de Deus? Então você irá finalmente ser punido e ficará sem bênçãos. Graças a Deus. Esta é mesmo tua misericórdia sobre mim. No passado, acreditei nos rumores do pastor. Com medo de ser enganada, não ousei investigar. E até expulsei muitos irmãos que vieram partilhar o evangelho. Eu realmente não tinha consciência. Sim. Também obedeci ao pastor Shen e afastei os irmãos que vieram pregar o evangelho. Como estávamos entorpecidas. Mesmo em meus sonhos, eu não imaginava que em toda a minha vida pudesse esperar o retorno do Senhor Jesus. O Senhor retornou mesmo. Sim, resistimos a Relâmpago do Oriente por vários anos. E nunca pensamos que poderia ser o Senhor Jesus por quem ansiávamos. Fui muito cega, muito cega. Agradecemos ao Senhor por não nos abandonar. Sim. Isso é por causa da misericórdia de Deus, que é o grande amor que Ele nos dá. Sem isso, só tínhamos fé em Deus, mas não o conhecíamos e até mantivemos as portas fechadas para Ele. Irmãs, vamos orar. Sim. Sim. Senhor, Deus Todo-Poderoso, sou pecadora. Não sou digna de ficar diante de ti. Tenho sido cega e teimosa, adorando cegamente e seguindo os pastores, e resistindo e condenando a tua obra. Senhor, tu enviaste muitos irmãos e irmãs para partilharem o evangelho comigo. Além de expulsá-los, eu isolei a igreja. Eu isolei a igreja. Eu os impedi de procurarem e investigarem o verdadeiro caminho. Eu fiz muitas coisas para me opor ao Senhor. Fiz muitas coisas para me opor ao Senhor. Sou pecadora. Senhor, estou apta para ser punida pelo Senhor de acordo com minhas ações. Mas tu não me trataste de acordo com o meu erro. Ao contrário, tu me deste uma chance após a outra, fazendo tudo o que podias para me salvar. Senhor, seu amor é grandioso. Senhor, de agora em diante quero me arrepender, mudar e trazer todos aqueles irmãos e irmãs que enganei diante do Senhor muito em breve, e assim compensar meus pecados e retribuir a bondade da tua salvação. Amém.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Pastor Shen, más notícias. Lu Xiwen se converteu a Relâmpago do Oriente. O quê? Lu Xiwen, você apresentou a Relâmpago do Oriente para a irmã Wan. Você é crente há vários anos. E sempre foi de investigar. Como pode acreditar na Relâmpago do Oriente? Sério? Conte, por Além favor. disso, você é uma pessoa cautelosa. Sim. Como pode ajudar os membros da Relâmpago do Oriente a roubar nosso rebanho? Pode encarar o pastor Shen fazendo isso? O pastor Shen a considera muito. Ele a treinou para se tornar uma importante colaboradora na igreja. Sim. Lu Xiwen, precisamos ter consciência em nossa conduta. Irmãos e irmãs, a Relâmpago do Oriente é o caminho verdadeiro. Entrei em contato com pessoas da Relâmpago do Oriente. E depois de escutar suas pregações, passei a entender que a quem temos resistido o tempo todo é o verdadeiro Deus. O Senhor retornou para realizar nova obra. Não podemos... Lu Xiwen, você estudou a Bíblia por tantos anos sem aproveitar? A Relâmpago do Oriente diz que Deus realizou uma nova obra e retornou para salvar as pessoas. Isso não corresponde à Bíblia. Por causa da nossa fé no Senhor Jesus, já estamos salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não acredite nelas. Pastor Shen, embora a crucificação do Senhor Jesus tenha nos resgatado, nossa natureza pecaminosa permanece. Esta vinda do Senhor é para realizar a obra de remover o pecado. O tempo todo resistimos e condenamos a Relâmpago do Oriente. E não ouvimos sua pregação. Eles não são como temos dito. As pregações que fazem são bem fundamentadas. O Senhor realmente retornou para realizar uma nova obra. Nós devemos investigar isso. Certo, Lu Xiwen. Nossa insistência para você vir hoje era para dar-lhe uma oportunidade. Mas agora você está pregando para nós, esperando que nós a sigamos e nos convertamos a Relâmpago do Oriente. Isso é impossível. Estamos dando uma última chance. Se arrependa. Repita depois de mim. A Relâmpago do Oriente é um caminho falso. Não devemos blasfemar contra Deus assim. Isso o ofende. O Senhor Jesus disse que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nesta vida ou na porvir. Todos podem ver que ela está determinada a ser seguidora da Relâmpago do Oriente. Eu a treinei para ser pregadora. Nunca achei que fosse me trair. Desperdiçando os muitos anos de esforço meticuloso que passei com você. Como você é ingrata. Com tão poucas consciências. Agora que Lu Xiwen é seguidora da Relâmpago do Oriente, como acham que devemos lidar com isso? 若不是神掌
拯救我，我仍在世上飘。O que aconteceu? O que houve? O que está acontecendo? Vá. Por que isso? O que está acontecendo? O que aconteceu? Olha. O que está acontecendo? Lucy Wen, o que aconteceu com você? O pastor veio. O pastor Shen veio. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. E com o Senhor. Hoje estou muito triste. Irmãos e irmãs, como podem ver, sua ex-pregadora, Liu Xiwen, deixou a igreja e passou a seguir a Relâmpago do Oriente. E até trouxe pessoas da Relâmpago do Oriente à igreja para roubar nossos membros. Ah, Senhor. Eu não teria imaginado. Lu Xiwen virou seguidora da Relâmpago do Oriente? No passado, ela fez bons sermões. Sim, com frequência ouvimos sua pregação. Senhor, escute a minha oração. Senhor, peço que tenha misericórdia e pena dessa criança. Senhor. Todos sabem que o Senhor Jesus derramou o seu precioso sangue por nós. E que o grande amor do Senhor nos redimiu. Nunca imaginaríamos que Liu Xiwen pudesse acreditar na Relâmpago do Oriente. O que todos acham que devemos fazer? Abandoná-la. De agora em diante, que ela seja nossa inimiga. Ela não tem consciência. Irmãos e irmãs, ouçam o que tenho a dizer. A Relâmpago do Oriente que tanto resistimos é realmente o caminho verdadeiro. Durante meu recente contato com eles, ouvi sua pregação por vários dias. Tenho certeza de que é o caminho verdadeiro e que o Senhor está realizando uma nova obra. Esse é o cumprimento da profecia falada em Apocalipse, que nos últimos dias o evangelho eterno seria pregado ao povo da terra. Refere-se a esse mesmo caminho. Desta vez, Deus veio para realizar a obra de julgamento e purificação. Cale a boca! Acha que ainda pode falar conosco aqui? Mas não vamos acreditar em você. Irmãos e irmãs, não devemos ouvi-la. Não deem ouvidos a ela. Ela é mentirosa. Irmãos e irmãs, ouçam o que eu digo. Depois de ouvirem, entenderão. Deixem-me terminar o que tenho a dizer. Deixem-na falar. O pastor Shen a treinou por muitos anos, mas ela é muito ingrata e traiu o pastor. Vocês acham que alguém assim deve ser abandonado? Maldita seja! Ela deve ser abandonada! Irmãos e irmãs, não devemos continuar resistindo. Este é o caminho verdadeiro. Você não tem Não diga nada. Acalmem-se, todos. Vou dizer algo para Lu Xiwen. Lu Xiwen, nunca imaginei que pudesse dar o passo que deu hoje. Mas ainda não é tarde demais. Se abandonar a Relâmpago do Oriente, falarei com o pastor Shen. E a igreja não irá puni-la. Que tal assim? Irmã, levei vários dias para investigar. É realmente o caminho verdadeiro. Não devemos continuar a condená-la cegamente. Já chega. Pare com essa conversa. Todos podem ver que Lu Xiwen insiste em acreditar na Relâmpago do Oriente. Devemos abandoná-la, certo? Isso! No passado, ela nos disse que de maneira alguma deveríamos acreditar na Relâmpago do Oriente. E agora ela aceitou. Sim. Não devemos ouvi-la. Não devemos ouvi-la. Não devemos ouvi-la. De forma alguma. Todos podem ver que Liu Xiwen está determinada a acreditar na Relâmpago do Oriente e não pode ser trazida de volta. Proclamo que Liu Xiwen seja expulsa da nossa igreja para sempre. Permanecendo do lado do Senhor, nenhum de nós a receberá novamente. Todos devem abandoná-la. Nós a amaldiçoamos em nome do Senhor Jesus Cristo e não teremos mais nada a ver com ela. Isso! Maldita seja! Maldita seja! Maldita seja! Abandonem-na! O que foi, pastor Shen?
Já soube? Liu Shuwen não acredita mais no Senhor Jesus. Ela virou seguidora da Relâmpago do Oriente e foi até a igreja reivindicar convertidos. Nós a expulsamos hoje. Isso aconteceu mesmo? Sim. Você ainda não soube? Muitas pessoas leram os livros da Relâmpago do Oriente e a aceitaram. Não importa o quanto implorássemos, não voltaram. Mas ela se atreveu? Talvez você não saiba, mas Liu Shuwen roubou muitas ovelhas boas da nossa igreja. Você deve vigiá-la. Não deixe que ela passe todo o tempo fora de casa. Chegará um momento em que ela não se importará mais com essa casa. Estamos cuidando de você ao fazer isso. Pastor Shen, o Senhor Jesus nos ensinou a não mentirmos. Como pode dizer essas coisas? Vamos indo, então. Já falei tudo. Certo. Lembre-se do que dissemos. Certo. Estamos indo. Atreva-se a sair correndo e veja se eu não quebro suas pernas. O pastor Shen o enganou. Como pode acreditar tão facilmente no que ele diz? Cale a boca! Não brinque comigo. Somos marido e mulher há vários anos e você ainda não me entende. A partir de amanhã, você deve ficar obedientemente em casa sem permissão para sair e correr por aí. Como isso vai funcionar? Tenho que sair. Você se atreve a desobedecer ao seu marido? Hã? Atreve-se a correr por aí? Atreve-se a sair? Trabalhei ao lado deles por muitos anos. Sempre apoiando e ajudando uns aos outros. No começo, eu queria pregar o caminho verdadeiro para eles. Não achei que resistiriam tão fortemente. Todos vieram à minha casa para dizer coisas, incitando meu marido a me forçar. Irmã, não fique triste. Entendemos bem como se sente agora. Também fui abandonada pelo pastor e colaboradores da minha antiga igreja. Também me senti fraca e negativa no começo. Não entendi por que a atitude deles pôde mudar tanto. Mais tarde, li as palavras de Deus Todo-Poderoso e entendi. Eles nos tratam assim porque escolhemos o caminho verdadeiro e seguimos o verdadeiro Deus. Eles não nos odeiam, pelo contrário. Odeiam a verdade e odeiam o nosso Deus. Na verdade, esses líderes religiosos sabem muito bem que as palavras faladas por Cristo dos últimos dias são a verdade e o caminho verdadeiro. Por serem como os primeiros fariseus, temendo perder status e as doações dadas pelos crentes, fazem o máximo para espalhar boatos de condenação, resistindo à obra de Deus dos últimos dias. Impedem que os crentes aceitem o caminho verdadeiro, levando as pessoas a considerarem Deus como inimigo. Antigamente, eu reverenciava o pastor Shen. E com os outros, fechava a igreja para pessoas de fora. E, infelizmente, resistia a Deus. Obstruí e limitei os irmãos e irmãs que buscavam o caminho verdadeiro. E não lhes dei o direito de livre-arbítrio. Impedi muitos irmãos e irmãs de voltarem para Deus. Eu era muito cega e tola. Quanto aos líderes religiosos hipócritas que se apegam à fortuna da oposição, Deus Todo-Poderoso já expôs sua essência diabólica de resistência a Deus. Vamos ler juntas a palavra de Deus Todo-Poderoso. Sim. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus. Ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo. E são pedras de tropeço atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar?
Irmã, as palavras de Deus expõem a essência dos líderes religiosos. São demônios vivos que devoram almas humanas, que ofenderam severamente o caráter de Deus. Foram marcados para serem eliminados e são alvos da punição. O Senhor Jesus predisse que nos últimos dias, várias categorias de pessoas seriam destacadas, servos bons separados dos servos maus. Agora que o Senhor chegou, as pessoas vão fingir que estão realizando a obra para o Senhor. Mas, na verdade, estão fazendo o máximo para condenar e resistir à sua obra. Elas são as que foram marcadas como servos maus. Este é o cumprimento das palavras do Evangelho de Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os iníquos de quem o Senhor Jesus fala são os que fingem realizar a obra para o Senhor e de pregarem nas igrejas. Na verdade, são pessoas que não seguem a vontade de Deus. Só sabem ficar no púlpito e se destacarem, testemunharem por si mesmos e fazerem as pessoas ouvirem o que dizem. No entanto, nunca instruíram as pessoas a se submeterem, conhecerem e ouvirem a palavra de Deus. Não há lugar para Deus em seus corações. Em particular, cometem ultrajes, envolvem-se em má conduta sexual, roubam ofertas e fazem do servir a Deus uma forma para construírem a fortuna da família. Também costumam pedir doações às pessoas para se divertirem. Essas pessoas são sanguessugas e parasitas. Não reverenciam Deus nem um pouco. Portanto, quando ele se manifestou e começou a realizar sua obra, condenaram a obra de Deus com todas as suas forças, em prol da própria fama, riqueza e status. Impediram as pessoas de aceitarem o Evangelho de Deus. Esta é a sabedoria de Deus. Ele permite que esses líderes religiosos nos oprimam. Somente com seus atos de opressão podemos ver através da sua natureza satânica que resiste a Deus. Podemos, portanto, abandoná-los completamente e seguir Deus com sinceridade. Dou graças pela misericórdia de Deus, permitindo-me que eu fique diante dele. Caso contrário, não teria visto através da sua natureza de anticristo em tudo. Mesmo agora, ainda poderia estar afundando na lama com eles, resistindo à obra de Deus. Vale a pena sofrer as dificuldades que tenho hoje. Vamos espalhar o Evangelho fervorosamente e levar os irmãos e irmãs que foram enganados para diante de Deus o mais cedo possível, para que se livrem da mão controladora desses anticristos. Ótimo. Vou voltar e fazer o máximo para espalhar o Evangelho e levar mais pessoas para a presença de Deus. Vamos orar juntas sobre esse assunto. Ótimo. Vamos descansar um pouco. Tome um pouco de água. Chegaremos logo lá. Espero que ela escute a voz de Deus. Sim. Vamos lá. Irmã, sou eu, Xiwen. Acha que ainda é uma pregadora? Preciso dizer, o pastor Shen nos enviou um aviso, dizendo que ninguém pode recebê-la. É melhor ir embora rápido. Irmã, você entendeu mal. Escute o que eu tenho a dizer. Não se incomoda em dizer. O pastor Shen já nos disse que você se tornou seguidora da Relâmpago do Oriente e que não pertence mais à nossa igreja. Embora pense que pode me catequizar, não vou acreditar. Saia daqui. Irmã, você entendeu mal. Abra a porta. Vamos conversar cara a cara. Você acredita na Relâmpago do Oriente agora? Foi expulsa da nossa igreja e ainda se atreve a vir à minha casa? Vai embora agora! Oi, irmão. A irmã está em casa? Irmã? Estou indo. Irmã? O que você quer? O pastor Shen já nos disse que você acredita na Relâmpago do Oriente. Não é mais membro da nossa igreja. Você não é bem-vinda aqui. Irmã, escute. Irmã, nos dê um pouco de tempo. Irmã, vamos conversar. Irmã.
Embora os líderes dos círculos religiosos não tenham cessado de nos oprimir ao espalharmos o Evangelho, isso me permitiu ver claramente sua natureza de anticristo, inimiga de Deus. E comecei a sentir de verdade o amor de Deus pelo homem. Porque toda vez que me sinto fraca ou para baixo, quando sou humilhada ou maltratada pelos líderes religiosos, Deus sempre me ilumina e me guia. Com a ajuda dos irmãos e irmãs partilhando a palavra de Deus comigo, entendi a intenção dele para salvar as pessoas e me levantei novamente. Trabalhando junto com os irmãos e irmãs para espalharmos o Evangelho. Com a orientação de Deus, mais e mais irmãos e irmãs de várias denominações religiosas aceitaram o Evangelho de Deus e retornaram à presença dele. Tendo procurado e investigado neste período, estou certo de que esse é mesmo o caminho verdadeiro. Como eu era cego e tolo ao resistir à nova obra de Deus. Irmão, eu era como você, enganada por anticristos religiosos. Afastei muitos irmãos que vieram até mim pregar o Evangelho. Até espalhei boatos que difamaram a obra dos últimos dias de Deus. Quando soube que este é o caminho verdadeiro, senti ódio de mim mesma. E senti que Deus não iria mais me salvar. Na verdade, entendemos mal a vontade de Deus. Enquanto uma pessoa quiser se arrepender, Deus fará de tudo para salvá-la. Então é isso. Irmão, Deus não considera os erros passados de uma pessoa. Ele vê se ela se arrepende e muda. Ele olha para saber se ela pode confortar seu coração por meio de ações práticas. Atualmente, o desejo mais urgente de Deus é permitir que os irmãos e irmãs que ainda são controlados e vinculados por esses líderes religiosos se libertem rapidamente do poder de Satanás e retornem à presença de Deus. Esta passagem das palavras de Deus mostra a sua vontade. Irmão, pode ler. As palavras de Deus se espalharão dentre os inúmeros lares, serão conhecidas por todos. E somente então a sua obra se espalhará pelo universo. Ou seja, se a obra de Deus deve se espalhar por todo o universo, suas palavras devem ser espalhadas. No dia da glória de Deus, suas palavras mostrarão poder e autoridade. Cada uma das palavras divinas, dos tempos imemoriais até hoje, será cumprida e realizada. Dessa forma, será dada glória a Deus na terra. Ou seja, as suas palavras reinarão sobre a terra. A área pela qual sou responsável tem cerca de 30 irmãos e irmãs. Por que você não vem esta sexta-feira e prega para eles? Isso seria uma ótima boa ação. Maravilha! Graças a Deus! 来做整个时代的工作，这是话语时代神做工的原则，他道成肉身站在不同的角度说话，世人真正看见了画在肉身显现的神，看见了神的智慧与奇妙，在国度时代神用话语来开辟时代，开辟时代，用话语来改变做工方式，用话语来做整个时代的工作，这是话语时代神做工的原则，他道成肉身站在不同的角度说话，世人真正看见了画在肉身显现的
神的做工，神的心情。人是人的本质，人该进入的。借着话语成全了神在话语时代要做的一切工作。借着话语显明人，淘汰人，也借着话语来试炼人。人都看见了话，听见了话，也认识了话的存在，因而相信了神的存在，相信了神的全能智慧，相信了神爱人拯救人的心，拯救人的心。话语这个字虽不同简单，但从道成肉身的神口中说出的话，却震动地狱，震动地狱。话语改变了人的心，改变了人的观念旧心情，也改变了整个世界的世